colocando aqui para... Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma noite de estudos na nossa casa. Hoje teremos a nossa irmã Rosa, esse mês estamos estudando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caiba Chuto, né? E hoje, então, agora nós vamos estudar com a nossa irmã Rosa Silveira, com o tema Explosão da Mediunidade. Mediunidade. No próximo sábado, nós teremos um convidado, que é o Lidiênio Lima de Menezes, nosso irmão aqui de Mesquita, de Nilópolis, desculpe. E trará o tema saúde emocional, psíquica e espiritual, né? E na terça-feira que vem estudaremos juntos, né? Eu estarei trazendo a exposição sobre salvação pela fé, tá? Vamos aproveitar para convidar o pessoal, convidar todos que queiram estudar, aprender um pouco mais da nossa doutrina, às terças-feiras. Começa um pouquinho antes dessa reunião, né, às 7 horas, o estudo do ESD. Na quinta-feira, nós temos, às 19 horas, o estudo do Livro dos Espíritos, e às 20 horas, nós temos o estudo sobre mediunidade. Aos sábados, nós temos uma reunião como essa, às 9 horas, né, reunião pública, e também, paralelo, na reunião pública, nós temos o estudo, a evangelização infantil, tá? Então, estamos todos com bastante oportunidade de estudar, né, de aprender sobre a nossa doutrina. Lembrando a Rádio Rio de Janeiro, vamos participar, né, vamos nos sintonizar com a Rádio Rio de Janeiro, a programação para toda a família, muita coisa boa que a gente pode aprender lá. Pela internet eu faço, né, www.radioriodejaneiro.digital, assim que eu faço. Mas aí tem YouTube, tem todos os canais, né? Então, vamos prestigiar. Então, vamos passar a leitura da página de hoje, do livro Fonte Viva, lição 170, rotulagem. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo, em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que, em muitas ocasiões, apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão de nossos deveres morais, nos círculos das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se lhe não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Graças a Deus.
Então, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos, agradecer a Deus, nosso Pai, e agradecer também a Ti, Jesus, por todas as dádivas. Queremos, querido Mestre, agradecer por essa oportunidade desta noite de estudarmos, de aprendermos um pouco mais da Tua doutrina, de estarmos aqui envolvidos nessas vibrações cariciosas. Abençoa, Mestre amado, a todos aqui presentes, os nossos familiares. Também, querido Mestre, cada um de nossos irmãos em humanidade. Que a Tua luz, o Teu amor possa alcançar cada lar, cada coração. Queremos, querido Mestre, ainda te pedir pela nossa irmã Rosa, que traz o estudo desta noite, que ela seja inspirada, que tenha o coração aberto para as inspirações que lhe chegarão. Abençoa, querido Mestre, a todos nós, auxilia-nos para que possamos aprendermos melhor os ensinamentos desta noite. Fica conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, passando a palavra à nossa irmã Rosa. Boa noite a todos. Tá meio embaçadozinho, né? Eu pensei que era minha vista, mas não é não, mas não tem problema não, que eu vou lendo aqui. Se vocês não conseguirem ler, eu vou lendo aqui. Abre aspas, né? Diz o Senhor: nos últimos tempos espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 até 18. Isto também está na mensagem de Joel, capítulo 2, versículo de 28 a 29. E isso também está na Gênese, né, que foi de onde eu tirei, né, a Gênese, lá no item Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. As predições, né, no capítulo 17, Predições do Evangelho, né, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Abre aspas, também que está na Gênese, né, que é a continuação do texto. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, a decadência das ideias antigas, que em vão se debatem há um século contra as ideias novas, não poderemos duvidar de que uma nova ordem de coisas se prepara e que o mundo velho chegará a seu termo. Isso também é um item da Gênese no mesmo capítulo, né? Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Isso porque a gente vai tratar, né, de explosão de mediunidade. É um pouco diferente de Pentecostes, né, da situação do evento de Pentecostes. A explosão de mediunidade do livro Parábolas e... Espera aí, deixa eu lembrar aqui. Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schutel. A gente vai conversar um pouquinho sobre como ele discorreu sobre esse assunto de explosão de mediunidade, baseado nesse texto, né, de Atos dos Apóstolos,
que Jesus disse, né, que nesses dias espalharei o meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Então, a gente começa conversando assim, né? Se percustarmos, que significa penetrarmos, né, se investigarmos o sentido profundo das palavras de Jesus, compararmos a situação atual, do tempo atual mesmo, de 2024, né? Nem da época que foi escrito a Gênese, não, lá em 1800 e alguma coisa, não. Se a gente for comparar, trazer para agora também, o texto é completamente atual, né? Então, se a gente perscrutar, penetrar, né, investigar o sentido profundo das palavras de Jesus, que a gente até hoje ainda tem bastante dificuldade, né, por conta das várias traduções e tudo, né? A gente ainda fica meio assim, não, Jesus falou isso, mas aí faz cada um a sua interpretação, né? Compararmos a situação atual com os tempos por ele descrito, né, descrito por Jesus, como assinaladores da era da renovação, não poderemos deixar de convir em que muitas das suas predições se estão presentemente realizando, onde a gente chega à conclusão de que atingimos os tempos anunciados. Então a gente sempre fala, né? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e são chegados os tempos, e é o fim do mundo, e é a realização da profecia das escrituras e tal, e tal, e tal. Né? Mas então o que significa isso, né? São chegados os tempos, então aí algumas seitas, né, dizem, o mundo vai acabar e tal, e tal. Mas no Espiritismo a Gênese é bem clara para a gente, né? Renovação de ideias, renovação de toda a população do planeta, né? Renovação moral, ou seja, a humanidade, né, os espíritos encarnados e desencarnados pertencentes ao planeta Terra precisam, né, dar um passo à frente, precisam progredir, precisam evoluir, né? Então, de onde, né, a gente chega à conclusão de que atingimos os tempos anunciados por Jesus, né, onde toda revolução, né, moral, revolução no planeta, revolução econômica, moral, material, né, deve acontecer, e isso confirma, né, que em todos os pontos do globo os espíritos se manifestam. Então, assim, se está tendo toda essa comoção, está tendo toda essa abertura para novas ideias, né, para novos conceitos e para toda a humanidade progredir, há também a questão da evolução e da abertura para quê? Para que esse intercâmbio, né, entre encarnados e desencarnados, né, ou seja, a comunicabilidade dos espíritos, né, que a doutrina espírita coloca assim, né, comunicabilidade dos espíritos, em outros segmentos, né, eles falam, né, como é que é? O Espírito Santo, né, essas coisas, são informações, né, divinas e tal, mas aqui a gente, na doutrina espírita, a gente simplifica, né, é a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. São os desencarnados, né, trazendo informações, desencarnados de todos os níveis, né, elevados e pouco elevados, trazendo informações do seu estado, como se encontram, né, e outros trazendo informações filosóficas, científicas, nos ajudando, né, a evoluir a questão da ciência, a questão econômica, a questão filosófica e principalmente a questão moral. Então, esses são os tempos anunciados, e para isso, né, confirma em todos os pontos do planeta, né, os espíritos se manifestam como sempre se manifestaram na humanidade. Só que em outros tempos as coisas eram fechadas, né, nas famosas sociedades secretas, né, nas seitas ocultas, né, o ocultismo, ou então os famosos iniciados, né, para falar com desencarnados, né, só os iniciados, né, naquelas religiões fechadas, só os escolhidos, né, dentro desses iniciados, né, passando, né, de provas e provas, até chegar a um termo, né, final, onde ele poderia ser escolhido, sim, poderia ser elevado, né, ao título, né, de iniciado, de profeta, de alguma coisa nesse sentido, de uma forma um pouco mais oculta. Sendo que na doutrina espírita, Kardec e os espíritos, né, que conversaram com Kardec já traz isso de uma maneira mais aberta, mais franqueada, vamos dizer assim, né, mais franqueada ao povo, porque é isso que Jesus fala, né? Deixa eu voltar lá o... Eita, apagou. Deixa eu voltar aqui, né? Ele diz, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Então, ele não faz aquela...
como é que se diz? Aquela seleção, né? Não, só os iniciados, só os profetas poderão predizer, né? Só os iniciados poderão trazer a palavra, só os eleitos, escolhidos de seita tal, ou aquela outra seita, ou aquela outra denominação religiosa. Muito pelo contrário, né? A palavra que segundo consta, né, nas escrituras, é vossos filhos e vossas filhas. Ele não faz uma seleção, profetizarão. Vossos jovens, então ele já não delimita idade, tanto faz, né? Jovens terão visões, velhos terão sonhos. Ele aqui não faz distinção. É franqueada, né? A conversação com os espíritos, o intercâmbio, a mediunidade é franqueada a todos, né? Indistintamente. E não faz seleção de que, então só pode ser médium quem tem moral elevada, quem é mais moralizado, quem já é evoluído. Não é isso que está tratando aqui, né? Ele não fez distinção. Ele diz que a mediunidade, né, é ampla, né? Todos, independente de qualquer coisa. Então, isso já abre campo, quando ele diz aqui, né? Todos os pontos do globo, os espíritos se manifestam. Então, abriu campo para demonstrando, né, que é franqueado isso, né? A comunicabilidade com os espíritos não tem essa procuração, não, só pode falar, né, com os desencarnados, tais e tais classes sociais, né, ou tais e tais pessoas. Muito pelo contrário, é isso que ele está dizendo aqui, né? Uma nova ordem de ideias, um novo conceito, uma nova forma de pensar e uma nova forma de se comunicar, né? E de saber do outro lado da vida, né? De saber do mundo como vivem os espíritos. Isso também está na Gênese, no mesmo item, né? Os milagres e as predições segundo o Espiritismo, capítulo 17, predições do Evangelho, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, eu fiz esse pequenino preâmbulo, né? Para a gente entrar no nosso tema, né, explosão de mediunidade, que já vem sendo dito desde a época que Jesus Cristo esteve aqui, por algum motivo, né, as religiões deram como algo assim oculto, algo reservado a pessoas especiais, quando na verdade não é bem assim, não é nada disso que Jesus falou. Então, começa aqui Caibar Schutter, né, falando, parece-nos chegar o tempo de o espiritismo reivindicar os seus direitos, alienado pelas seitas parasitárias que têm mantido a ignorância das massas e entravado o progresso da humanidade. Por que ele diz isso? Porque se é franqueado, né, a todos, né, ser médium, né, ter esse intercâmbio, obviamente, né, de uma maneira organizada, né? A gente estuda aqui na doutrina espírita, né? A gente estuda, não sai por aí, né, dando passividade, não é assim, né? Não é uma coisa desordenada, mas é uma coisa natural. Então, assim, não é relegado, né? A comunicabilidade dos espíritos não é uma coisa relegada a pessoas específicas, né? E nem é uma coisa proibida. E também não é sobrenatural, não é extrasensorial, não. Muito pelo contrário, é natural, né? A mediunidade ela é física, né? Ela é material. Assim como ela é uma faculdade, assim como a nossa inteligência, a visão, a audição, né? Ela é natural. Cada um, né, vem com mais ou menos, né, possibilidade, né, de manifestação do espírito, né? Tem aqueles que têm a mediunidade mais ostensiva e tem aqueles que é mais, né, intuitivos, mas todos nós conversamos, né, intercambiamos em algum momento do dia, né, nem da vida, é do dia, em algum momento do dia a gente está com intercâmbio, né, com algum desencarnado, né, e a gente não percebe, óbvio, né, porque a gente não presta atenção, né, a gente vai vivendo, né, vivendo uma hora atrás da outra, as coisas do dia a dia, a gente não se percebe, mas a gente está intercambiando o tempo todo. E aqui na nossa conversa, a gente vai ver, né, que às vezes a gente dá brecha para a manifestação, né, para expor, né, as ideias, que nem sempre é nossa, mas às vezes a gente concorda assim, porque senão a gente não falaria, não deixaria passar, né, não tomaria essa atitude, e a gente não percebeu que não partiu exatamente da gente, né, partiu de outrem, que se aproveitou do momento que a gente estava dando brecha e simplesmente foi, né? Então, vamos lá, continuando.
Essa manifestação será o grande acontecimento do século, assinalando uma nova etapa de progresso espiritual para os povos e para as nações. Essa possibilidade, né, franqueada, né, fora dos templos religiosos, aqui ele está se referindo especificamente, né, às igrejas, né, fora das igrejas, essa permissão, né, desse intercâmbio, de estudar, né, dessa troca de conhecimento, que é o intercâmbio, né, com os espíritos, né, que é a possibilidade da mediunidade. Então, Caibar Schutel diz, né, que o espiritismo reivindica esse direito. Por quê? Porque é um direito natural e que Jesus não disse em nenhum momento que seria restrito a determinadas classes, né? Então, para o espiritismo, né, de uma forma estudada, educada, né, educando a mediunidade, estudando, né, de uma forma correta, ela é perfeitamente natural de se exercer, né, e não exclusivo de uma certa seita, né, que usando, né, desse artifício, né, dominava as outras classes através do medo e de N formas, né, como a gente já sabe, né, mantendo sempre as pessoas na ignorância e no medo. E com isso impedindo as pessoas de avançar, né? Porque aí criando ilusões, né, de céu, inferno, faz assim, não faz assim, porque olha isso, né, colocando, né, o terror psicológico, né, nas pessoas, e vem o espiritismo e diz, olha, não é nada disso, não tem terror nenhum, Deus é um Deus de amor, né? A gente vive e a gente simplesmente é responsável por aquilo que a gente faz, cada um segundo as suas obras, né? Aquilo que você fizer ou deixar de fazer, fica a seu cargo a responsabilidade de fazer ou não fazer. Né? Se você vai fazer uma coisa boa, você é responsável por aquilo. Se fizer uma coisa inadequada, também. Então, assim, tira daquilo de que, olha, um Deus vingativo vai te culpar, vai fazer isso, vai te castigar, você vai para lá, vem para cá, e o sofrimento é eterno, e vem o Espiritismo e diz que não é nada disso. Né? Então, essa manifestação é o grande acontecimento do século, aí no caso é o século XX, né, que ele estava se referindo. E aí a gente continua, né? Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. A luta entre o espírito e a matéria parece vir de tempos imemoriais. O que ele quer dizer com isso? Né? A luta entre o espírito e a matéria. Porque tem aquela frase, né, que a gente diz, né? A carne é fraca. Na verdade, a carne não é fraca, né? O espírito é que é moralmente fraco. E aí coloca-se a culpa, né, no corpo material. A carne é fraca. Então é sempre aquela luta, né, entre o espírito e a matéria. O espírito quer uma coisa, mas aí a força da matéria, né, o conduz a fazer, a tomar atitudes diferentes. Eu nem queria isso, né, mas aí eu não sei, aquela coisa e tal. E aí eu fui e fiz. Não, na verdade, queria sim, né? Porque não existe arrastamento, a gente sabe, né? Se o espírito for moralizado, ele tem a força moral de refrear, né, aqueles impulsos, né? E é como a gente diz, né? Conhece-se o verdadeiro espírita, né, quando ele consegue, ou pelo menos se esforça, né, para dominar as más tendências. Então, se ele tem uma tendência ruim e ele cede a essas tendências, é porque ele ainda não está com força moral, né? Então, é essa luta entre o espírito e a matéria que vem desde sempre, né? A partir do momento que o ser humano, né, vai tomando consciência, é claro que ele vai tendo essa luta, né, entre as más tendências e as verdades, né, a sua tendência à progressão, né, para o seu próprio mérito, né, a sua progressão moral. É justamente quando o jugo se torna mais pesado, né, as dificuldades, quando o caráter se deprime, quando a materialidade invade e domina a família e a sociedade, que os seres invisíveis acentuam a sua ação para ganharmos, na senda do progresso, o tempo perdido em vãos holocaustos que só serviram para assinalar nosso atraso espiritual. Então, assim, são nesses momentos, né, nessa luta, como a gente está falando, né, contra as más tendências, contra a corrupção, quando a materialidade fala mais alto, né, quando a gente fala assim, a gente pensa assim, não, vou lá na casa espírita, hoje tem reunião pública, hoje tem estudo do ESD, né, igual a Antônia estava falando, hoje tem evangelização, vou lá levar a minha criança, até porque eu vou para lá. Não, mas hoje o dia está tão bonito. Não,
Não, semana que vem, na terça-feira que vem eu vou. Hoje a noite está boa, choveu um pouquinho, mas a noite está boa. Ah, vou lá encontrar com meus amigos. É só essa terça-feira, hoje é a última terça-feira do mês mesmo, né? Na próxima da semana que vem, na primeira, aí eu vou. Né? Aí eu vou lá dar uma olhadinha, né? Qual é a palestra que está lá, né? Qual é a exposição, qual é o estudo. Então, assim, não desmerecendo quem vai, né? Porque cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Cada um sabe de si. Mas se a pessoa tem aquela intuição, vou dar um pulo lá no centro, mas aí depois ele pensa, não, vou sair com os meus amigos, vou deixar para a semana que vem. Então, assim, às vezes, o próprio mentor espiritual dele, ou da família dele, ou da casa dele, deu aquela intuição, que aí despertou ele e lembrou, vou lá. Mas aí ele mesmo, com as suas más tendências, ou dando ouvido a outro desencarnado, que falou assim, não, vamos lá conversar com os colegas, porque é tão bom, porque aquele desencarnado está interessado, né, naquele grupamento, naquela situação. Então, assim, ele já manifestou intuitivamente a mediunidade dele. Por quê? Porque ele tem a sua própria vontade, parou, pensou, refletiu, abriu brecha para intuição, para intuir para o bem ou para não muito bem. E fica a critério dele. Então, aqui ele já manifestou, né? Quando ele toma a decisão da vontade dele, né? Ele tomou uma decisão da vontade dele e do coleguinha. Do coleguinha desencarnado. Se ele tomou a decisão de vou para o centro, provavelmente ele atendeu a coleguinha desencarnada, ao seu mentor, ou até mesmo não mentor, mas algum desencarnado que tem essa necessidade e que vai junto com ele, porque também está querendo alguma coisa, né, se melhorar, houve aí, né, um intercâmbio. Ou quando ele, não vou hoje não, vou na próxima semana. Deu asa, né, a outra intuição daquele outro coleguinha desencarnado que estava o quê? Não, vamos lá, vamos conversar, vamos lá com o grupo, vamos lá com a nossa rapaziada, ou com o nosso grupo, né? Vamos nos divertir. Ele também está lá em conjunto com o seu coleguinha desencarnado que não quer, né, algo muito bom para si, não quer evoluir, não quer aprender um pouquinho, né? Não quer não só aprender intelectualmente, mas também participar, né, fluidicamente, né, de todo o trabalho que acontece, né, enquanto a gente está aqui na Casa Espírita, né, enquanto um está fazendo a exposição e os outros estão assistindo, né, muita coisa está acontecendo, né, muita troca fluídica, né, muito tratamento, principalmente, né, muito tratamento físico, tanto de encarnado como desencarnado. Então, assim, de um jeito ou de outro, a gente está aqui contribuindo, né, mesmo quem está sentadinho só ouvindo também está contribuindo bastante até. Então, assim, muita coisa acontece e ele está sendo útil, né? Ele está ganhando e, ao mesmo tempo, está doando de si. Então, estamos no lucro, praticamente, né? No lucro moral, assim dizendo. Então, quando ele escuta, né, a espiritualidade amiga, né, e mais evoluída, para ele ir para um lugar mais saudável, né, onde ele vai ganhar muito mais espiritualmente falando, ele está, né, manifestando a sua mediunidade, porque está dando atenção, né, a alguma intuição. E da mesma forma, quando ele dá ouvidos, né, ao grupinho desencarnado, que não quer nada com a vida, né, não quer evoluir, não quer ir para um lugar saudável, muito pelo contrário, ele também está exercendo a mediunidade dele intuitiva, não está nem percebendo e está num perfeito intercâmbio. Então, assim, o tempo todo a gente está intercambiando com a espiritualidade e não percebe. E é isso que ele está falando, né? Quando deixa a materialidade invadir e dominar, né? Quando no seio familiar, às vezes está maior confusão, e aí alguém vai e fala uma frase assim, que ao invés de acalmar, de acolher, muito pelo contrário, né? Como jogar, né, gasolina no fogo, né? Pior ainda a situação. Às vezes, né, ele fez também, proferiu aquela palavra, também intuído por algum desencarnado que vive ali dentro daquela casa e que só queria, né, ver o circo mesmo pegar fogo, piorar o tumulto que já estava e se divertir com aquilo, e ele nem sabe. Ele foi, né, o quê? O mensageiro de um desencarnado que só quer ver mesmo o circo pegar fogo, só quer confusão e ficar se divertindo às custas do encarnado que não percebe. Isso acontece o tempo todo, e a gente não percebe. E às vezes a gente mesmo, às vezes eu mesma já fui veículo para isso e não percebi. Só percebi depois que fiz, que falei e pensei, nossa, posso ter, né, sido veículo de algum desencarnado e também posso não ter sido, né? Porque às vezes é minha vontade mesmo, né?
E aí eu já não jogo, né, a responsabilidade para o desencarnado, né, porque não é bonito, né? A gente precisa assumir aquilo que faz, né? Ele pode ter intuído, mas o veículo, né, quem deixou sair fui eu sou responsável, né? Não posso nunca, né? A gente fala brincando, né? Ah, é o meu obsessor, brincando. Mas a gente sabe o tempo todo, né, que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Esse trechinho que eu estou lendo, ele está no preâmbulo do livro, tá, gente? Ele ainda não é, eu ainda não entrei no assunto propriamente, né? Esse trechinho que eu estou lendo, ele é o preâmbulo desse livro, né? De Parábolas e Ensino de Jesus. E está no preâmbulo. Peguei alguns trechinhos do preâmbulo, né? Que realmente, né, colaboram com o nosso tema, né? Então, dando sequência aqui, todos esses fatos, né, tidos como miraculosos, né, pela ignorância popular e pelo autoritarismo clerical, ou seja, né, os milagres, né, dos santos, né, os milagres e todas essas coisas que acontecem, né, e que nos tempos idos, né, nos tempos mais remotos, a igreja, né, sempre se apropriou, né, para dizer, são milagres e tal, para realmente, né, controlar as pessoas, né, e deixarem sempre as pessoas daquela forma, né, acreditando naquilo, mas sem explicação. Então, não tem uma explicação, são mistérios, e quando a gente não deve contestar por causa disso, por conta daquilo outro, e as pessoas, né, sempre com dúvidas, né, muitos, né, com dúvidas de como que aquilo opera, por quê, né, por que opera milagre para um, não opera milagre para outro, por que a abertura, né, de facilitações para um e para outros, né, passa a vida inteira, às vezes, né, com dificuldade, inclusive, de deslanchar materialmente falando, né, e não há explicações. Né? E aí é isso que ele está dizendo aqui, né? Todos esses fatos tidos como miraculosos pela ignorância popular e pelo autoritarismo clerical não eram mais do que provas objetivas dos atributos do espírito, né? Toda essa manifestação de cura ou que chamado de milagre, né? É tudo manifestação dos desencarnados, né? Magnificamente sintetizadas no Filho do Homem, Jesus, né? As vozes dos augúrios, os cânticos, as revelações, as manifestações em sonhos, as materializações, as maravilhas diversas e os fatos de ordem psíquica e extrasensorial narrados nos evangelhos constituem o caráter positivo da religião de Jesus Cristo. Né? Então, é tudo intercâmbio, né, mediúnico, são os desencarnados atuando através, né, do encarnado como medianeiro, né, como veículo. E aí, só para ilustrar, né, eu peguei alguns trechinhos do livro... Gente, espera aí, que eu esqueci o nome do livro. Mediunidade e Evolução, né, de Martins Peralva. Peguei alguns trechinhos que ele fala de mediunidade, a mediunidade vitoriosa. Né? Inclusive, é o livro que a gente está estudando, né, às segundas-feiras na reunião mediúnica. Então, deixa eu fazer uma propagandinha dele, né, uma divulgação dele, que é um livro muito bom. Quem quiser em casa, né, tiver um tempinho, uma oportunidade, dá uma lidinha, né, uma estudada no Mediunidade e Evolução, né, de Martins Peralva. E esse aqui que a gente vai falar agora é o capítulo 5, Mediunidade Vitoriosa. Ele diz assim, Martins Peralva, né? Se acompanhas os bons espíritos que em tudo e por tudo se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus sob a glória da luz. Então, deixar a sombra da retaguarda, né, avançar, se iluminar, né, modificar as ideias, né, melhorar as ideias, sair daquele conservadorismo que atrasado, né, e ter mais entendimento da verdade, né, verdade revelada por Jesus. Grande, no entanto, é o número de médiuns que realizam imperfeitamente os compromissos. Então, ele é médium, ele desenvolveu, mas ele não leva a sério, né? Não realiza, não entende, não compreende que ele veio com essa faculdade para trabalho, não é um dom, não é uma bênção, como algumas pessoas falam. Não, mediunidade é trabalho. Né? É trabalho
em prol do outro e em prol de si mesmo, para que avance mais rápido, né? Cadê? O número de médios que realizam imperfeitamente os compromissos. Fogem ao serviço sob alegações pueris. Repudiam a faculdade, temerosos do sofrimento. Negligenciam as tarefas, cultivam dúvidas infundadas. Dão importância excessiva ao problema das considerações públicas. Né? O que vão pensar de mim? Eu estou lá no centro espírita, sei lá, estou recebendo santo, as pessoas falam, né? Não sei, não quero ser essa pessoa, né? Olhada assim de lado, ou então aquela pessoa que todo mundo vai lá perguntar, né? Pedir uma opinião, porque ela é médium, ela fala com os espíritos, também tem isso, né? Então as pessoas não querem isso. Mas se estudasse um pouquinho mais, veria que mediunidade é além disso, né? Não é ficar dando passividade, ficar informando, né, as coisas, né? Ficar trazendo novidade, não é só isso, né? Esse é apenas a parte mais rasa e também nem é para ficar, né, assim, fora do momento, né? Para tudo tem o seu momento, né? Se for para receber alguma intuição, para falar alguma frase, alguma palavra para alguém, vai ter o seu momento certo. E se não vier no momento certo, existe um momento de educar a mediunidade, ou seja, estudando, né? Vai para a casa espírita estudar, né? Procura um grupo espírita, né, para estudar a mediunidade ou para estudar o evangelho, porque isso tudo faz parte da educação mediúnica. Mas aí, por N motivos, e até mesmo por insegurança, né? Também porque, às vezes, a gente recebe, né, dos nossos ancestrais, né, assim, informações daquela época, né? As coisas não se atualizam. Aí, não, porque eu escutei, porque foi assim que me ensinaram e tal. Então, assim, mais um motivo, né? Vem para o grupo de estudos, né? Sempre o estudo, né? Para a gente se fortalecer espiritualmente, para entender, para compreender e até mesmo para melhorar a atuação mediúnica ou aprimorar a intuição, né? Não é para ficar dando o médium, né? Não é para ficar dando informações ou o tempo todo, né? Trazendo notícias, né? E às vezes infundado, e geralmente, se ficar nessa, não vai ser um espírito elevado que vai estar acompanhando, dando, né, instruções. Mas não é mesmo, porque espírito elevado tem muito trabalho para fazer, não tem tempo, né, para ficar dando pitaco e orientações pueris, né? Então, esses médiuns, né, que não querem compromisso dão importância excessiva ao problema das considerações públicas. Tais companheiros realizam parcialmente o quadro de obrigação. Entendemos existam também os que abraçam as tarefas sem identificar-lhes a grandeza e excelsitude. São aqueles médios que não têm noção, né, da importância do trabalho, mesmo que seja uma coisinha pequenininha assim. Não, mas eu não dou nem passividade, mas ainda assim a sua permanência ali no grupo de estudo, no grupo de trabalho mediúnico é importante. A gente nunca tem noção do nível, né, do que acontece de fato, né? A gente tem uma noção pequenininha, a gente acha assim, eu dei só uma contribuiçãozinha fluídica, mas às vezes aquela contribuiçãozinha fluídica é o pouquinho que faltava para completar, né, para fechar todo aquele trabalho, todo o circuito. Então, cada um, né, tem a sua importância. Deturpam a função mediúnica, abraçam práticas estranhas ao pensamento doutrinário, né? Existe, né, aqueles que abraçam práticas estranhas ao pensamento doutrinário espírita. Poucos, em verdade, realizam a mediunidade vitoriosa, mediunidade com êxito, com fidelidade a Jesus e a Kardec, a todos servindo indistintamente, dedicando-se séria e criteriosamente aos nobres fins da mediunidade. Isso também é a mediunidade vitoriosa, lá no capítulo 5, né, do livro Mediunidade e Evolução. E continua, né? Os talentos divinos são atribuídos ao homem. Os talentos divinos são atribuídos ao homem para que sejam aproveitados na obra de redenção humana. Então, assim, se o Cristo, né, é aquele líder servidor, né, como naquela passagem, né, onde ele vai lavar os pés de Pedro, né, que ele se coloca, né, como servidor, então esses talentos, né, essa faculdade que a gente recebe, ela tem um motivo, né, é atribuído ao homem para que sejam aproveitados na obra de redenção humana. Tem uma função, né, a mediunidade, não é um dom, é trabalho.
As casas espíritas bem orientadas são o templo, o refúgio em que os valores medianímicos podem ser adequadamente incentivados. Isso é muito importante, né? De maneira que o intercâmbio o faça simples e evangelicamente, e o companheiro encarnado, portador desse compromisso, o médium, né, não se faça inadimplente, acompanhando os bons espíritos e se revelando companheiros fiéis do Cristo. Então, é o chamamento, né, para dentro de uma casa espírita onde faz um trabalho sério, né, onde o grupo estuda de forma séria, né, não dá vazão, né, não abre brechas, né, para que venham desencarnados atrapalharem o serviço, né? Não existe assim a perfeição, mas existe, né, a vigilância, né? O médium, né, que está sempre vigilante, que está sempre procurando estudar, né? E isso abre brecha para ele ficar sempre próximo de quem? Dos bons espíritos, dos bons orientadores, né? Porque quando fica com preguiça, aí abre brecha para qualquer outro, né? Porque assim, tá à toa, tá no ócio, qualquer um senta, chega e conversa. Assim são os desencarnados, né? Tá no ócio, tá vendo uma anteninha ali de bobeira, vai chegar e vai ficando. E aí faz amizade, quando vê, né, já está ali fascinado, já está ali naquela pequenina obsessão, e assim vai. Para não dar brecha, tem que fazer como, né? Tem que estar sempre atento, né? E sempre levando o trabalho com seriedade. Então, continuando, né? As disposições do espírito humano voltadas para o imediatismo, renovação aos impulsos das tarefas mediúnicas bem conduzidas. Então, assim, aquele médium, né, que acha que as coisas vão se resolver na mesma hora, que tem que ser do jeito que ele quer e tal, conforme, né, vai trabalhando e vai estudando, né, ele vai vendo que as coisas não são assim imediatas. A renovação, ela é paulatina, ela é gradual, né? E vai se renovando ao impulso das tarefas mediúnicas bem conduzidas, né? Um grupo bem conduzido, com consequente valorização dos bens divinos, convertendo o medianeiro em instrumento e representante da mediunidade vitoriosa. Então, se ele também perseverar, né, as coisas vão fluir de uma forma melhor, porque praticando a caridade, né, é dando o que a gente recebe. Não vai ser da forma que ele quer, mas é da forma que ele precisa, né? Os companheiros fiéis são compensados com amor e justiça, seja onde for. A compensação, né, é sempre a presença, a colaboração, a simpatia, principalmente, né, dos bons espíritos. Às vezes a gente não está merecendo determinadas coisas, né? Não está merecendo ainda sair daquela situação tão complicada, né, que a gente acha tão complicada. Mas a gente trabalha tanto no bem, né, se dedica, tem tanta boa vontade, se dispõe, se disponibiliza pelo outro, e a gente angaria simpatias. Então, assim, tem sempre, né, um ombro amigo, um espírito protetor a zelar por nós e a nos dar suporte, ainda que não percebamos. Então, às vezes, a gente passa por certas situações de uma forma tão amparada que nem percebe, né? E quem está de fora é que diz, nossa, mas foi uma situação difícil. Sim, foi, mas a gente estava tão amparado, né, que a gente passou com condições, né, psicológicas de passar por aquilo ali e não perder a linha, né, não se desequilibrar. E aí, ainda lá um pedacinho do preâmbulo do Parábolas e Ensinos de Jesus, né, que é o livro que a gente está estudando, o Caibar Schutel diz assim: a religião não pode ser manifestação platônica a serviço dos cultos ou dos dogmas de qualquer igreja, né, ou templo religioso. Não é monopólio de determinado povo ou raça. É um apelo à razão e ao sentimento. E conduz o espírito a destinos ignotos, desconhecidos, né, mas imortais. O que ele está dizendo aqui, né? Que a mediunidade, né, ela é franqueada, essa conversação, essa liberdade de estar, né, principalmente com os espíritos superiores, nessa liberdade de oração, de ter, né, essa conversação com Deus, com Jesus, né, com o nosso anjo da guarda, essa manifestação platônica, ela não pode ser cerceada, né, pelos grandes líderes religiosos, né? Todo mundo tem esse direito, né? Não precisa de uma procuração, né? Não precisa de alguém, né, de pedir, de um representante para que faça isso com você, né? Todos nós temos franqueado essa abertura. Então, assim, não é monopólio de ninguém, nem o espiritismo não monopoliza, né, a fé de ninguém.
né, assim, dizendo bem claro, né, o espiritismo, né, não monopoliza, né, não tem o direito de manipular a fé de ninguém. Muito pelo contrário, é para a gente esclarecer e consolar, né, que cada um tem a liberdade, né, de chegar, né, de elevar o seu pensamento a Deus sem precisar de um intermediário, de um representante, né? Então essa é a mediunidade, né? Essa conversação livre com o seu desencarnado, né? Com o ser superior. A religião não se limita a um só mundo, a um só planeta, tem caráter universal. É muito mais do que os sacerdotes proclamam, muito mais do que as igrejas e templos ou o que quer que seja, né? Concebem. Está fora do templo, do tempo e do espaço, sem deixar, contudo, de abranger o mundo. Então, onde quer que exista uma inteligência, essa inteligência tem a condição e a liberdade de falar com o Altíssimo, né? Então, na verdade, estamos todos nós o tempo todo, né, nesse mar, nos comunicando, né? A gente aqui encarnado está se vendo, tem a questão mais materializada, mas está dialogando com o desencarnado também, que também dialoga conosco, né? Onde quer que exista uma inteligência, né, o pensamento alcança. E a intenção, né, e Caibar Schutel continua, né, a intenção predominante de Jesus, ele diz, né, não cansa de repetir, é de libertar os homens do jugo do dogma e excluir dos corações o espírito da dúvida que obsidia os relutantes e indecisos, e os que não sabem de onde vieram, quem são e para onde vão. Então, essa foi sempre a ideia de Jesus, né? Dizer, né? Nos libertar, né? Trazer a verdade que liberta, né? Eu vos direi a verdade, né? E a verdade vos libertará. A verdade de que não existe dogma, né? Que ninguém pode monopolizar a nossa fé, né? Dizer por nós o que devemos, para onde vamos ou não fazer, né? As leis são aquelas leis de Deus, né? Os 10 mandamentos. Tudo aquilo que sai dos 10 mandamentos é criação humana momentânea, né, para cada período específico, né? Então, a gente precisa excluir dos corações, né, a dúvida que nos deixam inseguros e relutantes diante do dia a dia. Por isso que muitas vezes as pessoas, né, não tomam uma iniciativa, né, por medo. Ah, não sei, depois eu vou para o inferno, ah, eu vou fazer isso e tal. Né? E Jesus está aqui dizendo que não, faça, você precisa tomar uma iniciativa, porque senão você não progride. Ah, mas eu vou errar, vou responder por aquilo. Sim, mas quem não erra, né? Para poder acertar, você tem que tomar ou fazer alguma coisa. Né? E não precisa ter medo, porque estamos o tempo todo amparados. Né? Deus, como diz, né, o ditado, né, Deus é pai, não é padrasto, né? E é Deus de amor. E de volta, né, estudar sempre, estudar sempre. Também é um outro item, é um outro capítulo do livro de Martins Peralva, né? O capítulo 7. Estudar sempre, né? E aí eu botei por minha conta, né? Porque é isso também que faz avançar como espírito. Isso não está lá no capítulo 7, não, tá, gente? Eu que botei ali entre parênteses, por minha conta. Se abraçaste, né, na doutrina espírita, o roteiro da própria renovação, em toda parte, és naturalmente chamado a fixar-lhes o ensino. Isso aí é Emmanuel, né, que dá a introdução desse item do capítulo 7. Estudar sempre, né? A maioria dos homens habituou-se a crer que médium só é aquele que, em mesa específica de trabalho mediúnico, psicografa, ou fala, ou ouve, ou vê os espíritos, alivia ou cura os enfermos. Às vezes, né, configurou-se, né, as pessoas se habituaram a entender assim, né, que isso é mediunidade. Mas aí Martins Peralva continua, né, o pensamento geral, erroneamente difundido além fronteiras do espiritismo, é de que médium somente é aquele que dá passividade aos desencarnados, oferecendo-lhes a organização medianímica para a transmissão da palavra falada ou escrita. E aí Martins Peralva continua, né? Em verdade, porém, médios somos todos nós. Médios somos todos nós que registramos consciente ou inconscientemente ideias e sugestões dos espíritos. Por isso que eu falei, às vezes a gente está lá numa discussão, fala uma bobagem, ai meu Deus, não queria falar. Ai, foi o meu obsessor. Foi, às vezes até foi sim, né? Então, assim,
São sugestões, são induções, né, dos espíritos, e a gente acaba externando-as, muitas vezes como se fossem nossas. Ao discutir um tema elevado em qualquer lugar e hora, somos também, algumas vezes, intérpretes de espíritos sérios, assim como a gente fala bobagem por sugestões de espírito elevado, a gente também é veículo de ideias e frases também elevadas, né? Obviamente, se a gente se juntar a bons espíritos, né? Algumas vezes nós somos intérpretes de espíritos sérios que de nós se aproximam atraídos pela seriedade da conversação. Então é preciso estudar sempre, para que a gente angarie sempre simpatias de bons espíritos. Mas o lado da moeda são os dois, né? Contrariamente, em momentos de invigilância vocabular, no trato com problemas humanos, atraímos espíritos desajustados, que, sintonizados conosco, nos fazem porta-voz de suas induções. Então, às vezes também é veículo de espíritos desajustados. Então, o que a gente deve fazer? Como é que a gente pode, né, evitar isso? Além da vigilância, de ficar vigilante, né? O aprimoramento moral contribui para que, na condição de médiuns, de receptores da espiritualidade, afinizemos com princípios elevados. O estudo e a fixação do ensino espírita nos colocam em condições de mais amplo discernimento da vida, dos homens e dos espíritos. Então, é praticando, é vindo, né, estudando e praticando o espiritismo que a gente vai tendo esse refinamento, essa percepção. Igual no dia a dia, quando a gente lida com as pessoas, a gente vai traçando os perfis, né? Então, a gente sabe, não, fulano ali não é muito confiável, a gente é legal, simpático, a gente conversa, mas certas coisas a gente não vai confiar. Da mesma forma, o desencarnado. Pode ser um espírito legal e tal, mas nem tudo que falar a gente vai levar para a gente. Né? E é assim que a gente vê, né? Observando, né? Em contato e trabalhando e praticando a mediunidade, e estudando, a gente vai traçando o perfil daqueles desencarnados que estão em contato com a gente. Aquilo que eles sempre... Quais são sempre as sugestões? A gente precisa ficar esperto, né? Está sempre sugerindo assim e eu quebro a cara, nunca dá certo. Então, não é um bom conselheiro, não é para dar ouvidos àquele tipo, né, de espírito, né? Não é um espírito confiável. A doutrina espírita possibilita a defesa do médium, resguarda-o contra processo obsessivo, equilibra-o no dia a dia da existência. Então é preciso estudar sempre, né? Porque o conhecimento doutrinário beneficia, né, aqueles que, sem perceberem, transmite na conversação, inspiração da esfera espiritual. E estudar sempre a doutrina espírita, né, dá segurança para a gente da nossa caminhada. Então, já indo para o final, o nosso texto, né, de explosão de mediunidade, ele diz assim: quando o homem valente, né, bem armado, guardar a sua casa, os seus bens estarão seguros. Mas quando sobrevier outro mais valente do que ele e o vencer, tirar-lhe-á toda a armadura em que confiava e repartirá os seus despojos. Isso está em Lucas, capítulo, Lucas 11, versículo 22. Esse trechinho, eu fiquei pensando, mas o que isso tem a ver com mediunidade, né? Homem valente, armado, segurança, né? Vigilante. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que a gente, às vezes, se apega tanto a ideias, né? A gente conserva tanto algumas ideias que, com o tempo, com essa comunicabilidade com os espíritos, né, eles vão induzindo para a gente novas ideias e dizendo, olha, o mundo está mudando, as coisas estão mudando, é por aqui que vocês têm que ir. Mas a gente reluta. Então, vive nessas confusões que a gente está vendo agora, né? Não só no Brasil, né? Mas no mundo inteiro, né? Essa confusão, essa polarização, ninguém se entende, né? Exageros e muita violência. Mas por quê? Porque as coisas estão mudando, né? E muitos estão perdendo espaços. Né? E com isso, quando a gente perde espaço, lógico, né? A gente fica inseguro, fica mais agressivo, não quer, né? Não, a ideia é assim, sempre foi assim, tem que ser assim. E não é. Jesus já veio lá atrás dizendo, né, que os tempos são chegados, as coisas vão mudar. É preciso observar, é preciso escutar o que a espiritualidade está falando, né?
Então, eles estão aconselhando, estão consolando, né? Estão fazendo o possível para evitar os desequilíbrios, mas muitos de nós, por ignorância, por insegurança, né? Porque, assim, quando as coisas mudam, né, a gente se sente inseguro, já não sei mais quem eu sou, para onde eu vou, o que vai acontecer. Por ansiedade, né, se deixa perturbar. E é isso que ele diz, né? Quando ele está bem armado, né? E quando sobrevém um outro mais forte, uma outra ideia mais forte, né? A gente tem uma ideia, tá tudo assim, tudo equilibrado, aparentemente, né? Equilibrado, tudo tranquilo. Se aí vem uma novidade, uma nova ideia, um novo rumo, a gente não gosta. Então a gente se agarra para que aquilo ali não se perca, né? Para que aquela ideia, para que aquilo fique conservado como sempre foi. E aí as coisas se quebram. É isso que ele está falando, né? A casa vira em ruínas e a sua armadura, a sua guarda já não serve mais, porque vem uma outra ideia mais forte que vai preponderar. E isso não quer dizer que essa ideia mais forte, que vai preponderar, seja exatamente ruim. Mas quando a gente não sabe, não conhece, a gente acha que é ruim. Então, criam-se esses conflitos. E é isso que ele está falando. E a mediunidade existe, né? A mediunidade que existe em estado latente, em quase todas as pessoas, terá a sua manifestação espontânea, né? Informações virão de maneira espontânea, sobrevindo uma nova luz, luz que tem sido vedada pela classe sacerdotal. Aí são palavras de Caibar Schutel, né? Dizendo que evita, né? Que a classe sacerdotal evita que certas coisas vejam, que sejam mais claras, para não perder o controle da situação. A sociedade desenvolver-se-á pelos sentimentos afetivos e fraternais de auxílio recíproco que a comunicação do espírito lhe facultará. Inclusive, é o que a gente estava conversando, né, esse final de semana, né, que assim, a gente vai cansar dessa violência e vai partir para a questão assim, da amorosidade, né, porque a gente já está cansado disso tudo. E aí, lá no Evangelho, só para terminar, lá no Evangelho diz assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que ele forçosamente tem de exercer sobre as ideias. Nos últimos tempos, né, aquela frase do início, né, diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. É a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições. A predição, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois que sem espiritismo, né, sem os espíritos não haveriam médiuns. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, porque o mundo não vai acabar, né? O que vai mudar são as ideias, são as estruturas, né? Visto que não chegamos ao fim do mundo, mas, ao contrário, à época da regeneração, devemos entender que aquelas palavras do Cristo, né, como ele diz, né, que vai chegar o final do tempo, né, é o final dos últimos tempos, né, daquele tempo moral, daquelas ideias, daquela forma de viver, né, do mundo moral que chega ao seu termo. E se Deus suscita, né, reveladores para as verdades científicas, né, se Deus permite que os espíritos nos tragam, né, sugestões para verdades científicas, né, para avanço científico e avanço material, Deus também, né, pode, com muito mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Ou seja, o mundo vai mudar sim para a regeneração, todos nós vamos progredir, né, todos nós, aqueles, né, que formos maleáveis, né, que aceitarmos mudar, aceitarmos a orientação do Cristo, né, isso vai mudar para a gente, e aqueles que não aceitarem serão relegados a outros, né, outros campos, de acordo com o nível, né, de desenvolvimento que ainda se encontram. Então, esse é o fim dos tempos, né? E essa é a mudança de idade, a mudança, né, de comportamento, né, que todos nós temos que ter. Né? Não termos medo de tudo isso que está acontecendo, né? Acreditarmos nas nossas intuições, e que as intuições, para serem as melhores intuições, né, possíveis, a gente precisa estar como? Né? Estar sempre estudando, lendo bons livros,
né, nos alimentando espiritualmente de boas ideias e de boas sugestões, né? E a gente que é espírita, a gente tem um manancial imenso, que é a doutrina espírita, né? E as casas espíritas abertas, né? Para todos que vierem estudarem, para todos que vierem se esclarecerem, né? Tirarem as suas dúvidas uns com os outros. E aí as intuições vêm, né? Nos grupos de estudo a gente sempre é bem sugestionado, né? Que os bons espíritos estão sempre conosco. Agradeço a cada um de vocês, né? A paciência e a oportunidade de mais um estudo e que possamos, né, ter uma semana tranquila e abençoada, né, com os bons espíritos, que a gente possa ficar, né, com Deus. Muito obrigada, boa noite. Então, nós agradecemos a nossa irmã Rosa pelos esclarecimentos, pelas reflexões, e vamos estar, né, buscando as nossas mudanças, né? Mudarmos em nós mesmos. Então, vamos agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus. Agradecemos, Mestre amado, pelas reflexões dessa noite. Agradecemos por tudo. E te pedimos, querido Mestre, que abençoe essa nossa vontade, essa nossa intenção de nos melhorarmos moralmente. Que possamos cada vez mais estarmos atentos às intuições que recebemos no nosso dia a dia, dos nossos anjos guardiães, dos nossos mentores, dos amigos espirituais que estão nesse trabalho de nos auxiliar na nossa caminhada rumo ao mundo de regeneração. Abençoa, querido Mestre, a todos nós, que possamos retornar aos nossos lares em paz, envolvidos nessas vibrações cariciosas. Envolve, querido Mestre, cada irmão nosso, que a espiritualidade amiga possa espalhar por todo o planeta vibrações de harmonia, de bom ânimo e de saúde. E assim, Mestre amado, que possamos encerrar a primeira parte da nossa reunião desta noite. Fique conosco, nos guie, nos proteja sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Retornemos bem aos nossos lares.